Você vive na zona do conforto ou na zona do desconforto? A questão das drogas e da criminalidade que sofre o mundo tem sido vista por um ângulo equivocado pela sociedade. Essa é a razão pela qual o problema só cresce e não há nenhuma perspectiva de solução. Vamos falar sobre o problema das drogas, as lícitas e as ilícitas. Cerca de 90% da população utiliza algum tipo de droga, seja remédio para dormir ou acordar, seja antidepressivos, seja álcool, seja cocaína, crack, maconha ou qualquer outra. Sempre com o objetivo de viver adequadamente na sociedade e esconder a tristeza que sente. Isso é um exemplo claro da falência da nossa sociedade. Ela precisa mudar. Mas, se isso está claro para todos, por que ninguém muda? Ou, por que as pessoas individualmente não mudam seus conceitos, paradigmas, modos de vida para serem mais felizes? Alguns diriam que ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ora, que conforto é esse? O conforto da dor e do sofrimento? As pessoas se sentem confortáveis vivendo na dor e nas drogas? Não. Definitivamente não. Bem, se as pessoas estão sofrendo, então por que não mudam? O que as prendem na zona do desconforto? A resposta é o medo e a esperança. O medo é o maior, mais forte e principal sentimento das pessoas. Um espectador da primeira fila poderia se levantar nesse momento e gritar: "Eu não tenho medo de nada." Essa seria uma prova contundente de medo. O medo alimenta o nosso ego da mesma forma que a cocaína alimenta o psiquismo e o corpo de um viciado. Talvez o medo seja pior, já que ele é estimulado por meios que vêm de todos os lados, sem nos apercebermos. O medo é o sentimento primário que gera os outros, como a ira, a ganância, a arrogância, a inveja, o racismo e tantos outros. Como uma droga com alto poder viciante, o medo em cada um se alimenta de mais e mais medo. Quando nos sentimos felizes, satisfeitos, porque conquistamos um novo carro, só para dar um exemplo, é o nosso ego que se satisfaz momentaneamente por essa conquista externa. Contudo, até por ser uma conquista externa, essa satisfação é curta e logo nos sentimos novamente com medo e almejamos outro carro mais moderno e mais caro, com maior valor social. E aí, segue esse ciclo vicioso de satisfação cada vez menor e de insatisfação cada vez maior. Este exemplo do carro pode ser substituído por qualquer outra coisa, como relacionamentos amorosos, trabalho, família, etc. É fácil de constatar esse fato olhando para o outro. Quantas vezes não falamos: "Mas fulano é um insatisfeito, tem bens, tem dinheiro, tem tudo na vida e vive triste e deprimido. Sempre quer mais e não dá valor ao que tem. Se fosse eu..." Se fosse você, seria a mesma coisa, como realmente já é. Alguém que tem menos bens materiais que você deve estar falando a mesma coisa sobre você. Somos insatisfeitos porque nosso ego é insaciável. E ele tem que ser assim. O ego é responsável pelos 3 instintos básicos do homem, a saber, o instinto de preservação, da reprodução e da alimentação. Logo, o ego tem que estar sempre ativo, vigilante e insatisfeito para que lutemos incessantemente em prol da nossa existência. Tem que ter medo do desconhecido e de tudo que coloca a nossa existência em perigo. Nos dias de hoje, o ego perdeu sua importância original, pois os 3 instintos podem ser satisfeitos com trabalho e relacionamentos, e não mais com lutas pela sobrevivência nas selvas perigosas, como nossos antepassados dos tempos das cavernas. O ego ainda é importante,
Entretanto, dar a ele a exacerbada importância que damos é um suicídio silencioso. Um carro novo não satisfaz em nada nenhum dos 3 instintos citados anteriormente. Os bens materiais, como vemos nos dias de hoje, só satisfazem, momentaneamente, um ego distorcido e exacerbado. Antes de mais nada, é bom esclarecer que não estamos pregando que as pessoas devam ser um novo São Francisco de Assis ou Madre Teresa de Calcutá. Não é isso. A felicidade está associada à quebra de paradigmas, conceitos e modos de vida. Quem está disposto a mudar para ser mais feliz? Se já sabemos que o medo alimenta o ego e que ele quer cada vez mais medo para se alimentar, então fica a pergunta: por que alimentamos o ego? Primeiro, porque é da natureza do ego sentir medo e se alimentar deste. Segundo, porque o ser humano tem a chamada esperança. A esperança de que um dia o ego fique satisfeito e feliz faz com que o alimentemos com todos os sentimentos que ele quer: a ira, a arrogância, a luxúria, a inveja, etc. Sendo que no final das contas, fazemos de tudo para que ele deixe de sentir medo. Vivemos na zona do desconforto na esperança de que um dia sejamos felizes e tenhamos um ego satisfeito. Isto é um erro, já que o ego nunca ficará satisfeito por mais que façamos. Qual a saída? A saída é simples, porém não fácil. Vivemos numa sociedade egóica, uma sociedade do medo. Observe os filmes produzidos pelas empresas cinematográficas. Só tem armas, sangue, morte, medo. Pouquíssimas coisas nos estimulam a sair de casa e procurar o novo e o belo. Somos empurrados para o sofá em frente da televisão, onde o medo que temos de sair à rua será alimentado por programas que mostram helicópteros e carros de polícia nas ruas em guerra com bandidos, como se essa guerra estivesse acontecendo na nossa rua, no nosso bairro, a todo instante. Não ficamos somente nisso. Recentemente tivemos uma novela das 20 horas que foi emblemática. Sim, um símbolo não só por causa da grande audiência, mas também pela mensagem que passava pela mente das pessoas: o ódio. Lembre-se, o ódio é um subproduto do medo. Nessa novela, que também era reproduzida pelas pessoas o dia todo nas ruas, no trabalho, nas escolas, as personagens maquinavam vinganças umas contra as outras. Agressões físicas, mentais e morais eram tratadas como algo corriqueiro, comum e necessário para que a personagem fosse vitoriosa, mas nunca ficava feliz e satisfeita. O mais interessante de se ver nessas situações é que a mesma pessoa que assistia a novela se identificava com o bandido e com o mocinho, às vezes ao mesmo tempo. Isto é, se realmente havia mocinhos nessa história. O fato é que o telespectador passivo queria ser o agressor ao mesmo instante em que se revoltava pela agressão. No final da novela, o bandido sempre é humilhado e perde. No final, o desfecho não importava mais, já que o estrago na mente e no espírito das pessoas fora feito a cada capítulo de tortura que o telespectador assistiu. Essa relação de ódio, agressão e desrespeito pelo outro pregada pela novela é reproduzida pelas pessoas no seu dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, nos relacionamentos amorosos. Virou um salve-se quem puder. Vence quem reproduzir o maior ódio e no final, todos sempre perdem. Alguém poderia estar se perguntando: a novela estimulou o ódio nas pessoas ou as pessoas dão ibope à novela porque já possuem o ódio? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não importa. O importante é que o ciclo vicioso do medo está sendo alimentado. Este ciclo tem que ser quebrado. Temos que inverter o ciclo para criarmos um ciclo virtuoso ao invés do vicioso. Esperar que um bandido em uma ação criminosa seja amoroso
é uma ilusão. Um comportamento amoroso da polícia no enfrentamento de uma ocorrência policial também é utópico. Nesses casos radicais, o medo, o ódio são elementos naturais. Entretanto, todos nós somos responsáveis por esses momentos radicais de violência. Sim, somos responsáveis. O nosso pequeno ódio do dia a dia gera violências radicais. Quando alguém nos faz uma agressão física ou moral, por menor que seja, já queremos revidar e, se possível, em dobro. Maquinamos dia após dia em nossa mente maneiras de vingança, humilhação e até a morte desse nosso desafeto. Mesmo que muitas vezes não coloquemos em prática o ódio que sentimos, alimentamos o ciclo vicioso do medo, do ódio, da violência. Imagine milhões e milhões de pessoas sentindo ódio contra alguém, criando situações virtuais de agressão e lutas. Essa energia do mal que estamos produzindo acaba sendo canalizada por algum de nós, que não tem limites morais e éticos e puxam facilmente o gatilho contra o pai de uma família por causa de um relógio de pulso bonito. Mesmo que esse pai de família viva diariamente reproduzindo ódio no seu trabalho, por exemplo, nunca poderá ser culpado por um ato de um louco que canalizou a energia do mal que paira no inconsciente coletivo. Esta vítima não poderá ser culpada, isto é fato. Porém, não terá sua parcela de responsabilidade pelo que aconteceu? Todos nós somos responsáveis pela energia que paira no nosso mundo. Vamos alimentar a energia do medo, do ódio, da ganância, da arrogância, da inveja, agindo ou simplesmente pensando através do nosso ego? Ou vamos cultivar o amor divino e o perdão? Qual é a sua escolha? Você tem o poder de mudar este mundo.